De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Em nosso quadro de entrevistas de hoje, vamos conhecer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É com você, Luciana Ricardino. Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre o desafio do lixo. O nosso entrevistado é o professor William Graciano, professor dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental da FESP. Professor, de quem é a responsabilidade do destino correto do lixo? Bom, a responsabilidade ela é compartilhada por todos, né? Tanto do morador, como do poder público e das instituições privadas, né? A gente vê o resíduo, o lixo de forma geral é produzido em quase todos os processos, né, feitos pelo homem, e a partir de sua geração a responsabilidade ela precisa de ser compartilhada entre todos aqueles que estão envolvidos. E na prática isso não acontece, né? Na prática, infelizmente, as pessoas enxergam o processo de uma forma muito menor do que ele é, né? A pessoa, a partir do momento que ela pega o resíduo que ela produziu e joga dentro de uma lixeira, ela já entende que o processo foi finalizado, mas na verdade ela está começando o processo, porque aquele resíduo que está dentro da lixeira, ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma destinação, coisa que as pessoas às vezes elas não são sensíveis quanto a isso. Mas quais são os instrumentos existentes para que isso aconteça, para que as pessoas tenham condições de participar dessa logística de forma adequada? Bom, hoje, né, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305, nós temos a obrigatoriedade, ou pelo menos um aparato legal, que padroniza todo o processo de destinação, tratamento e coleta dos resíduos produzidos no Brasil. Através do desenvolvimento dos planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Desenvolvidos em municípios? Os planos de gerenciamento, que na verdade eles surgem para atendimento à política nacional. Eles podem ser desenvolvidos dentro dos municípios de forma isolada, então cada município tem o seu plano. Você tem a outra modalidade onde os municípios vizinhos eles vão compartilhar etapas, que são os planos intermunicipais. Nós temos a obrigatoriedade do plano estadual e nós temos o plano, a ideia, né, que unifica tudo, que é o envio de todos esses planos para uma esfera federal. Aqui na região de Passos, nos municípios vizinhos e aqui na própria cidade de Passos, como que está a situação do lixo? Bom, na micro-região de Passos, né, que são as cidades que eu conheço, a gente vê municípios em etapas, né, cada um numa etapa diferente, ou seja, os municípios eles são muito heterogêneos. Alguns municípios já possuem ou estão em fase final do plano de gerenciamento de resíduos, que é o caso de Itaú de Minas. Existem outros municípios que estão em processo de construção, como é o caso de São João Batista do Glória, e outros municípios ainda não aderiram ao programa. Ao plano, mas muitos municípios desenvolvem ações isoladas de destino do lixo, como o caso de alguns fazem a coleta seletiva, a separação. Qual a importância do plano de gerenciamento? Como ele funciona? Então, o plano de gerenciamento integrado, ele tem como objetivo principal unificar todos os resíduos e dar uma coleta, um tratamento e uma destinação para todos os resíduos que sejam produzidos dentro do município. Quantos tipos de resíduos? Aproximadamente 14 tipos de resíduos, pensando em cidades de pequeno e médio porte, que é a realidade da nossa região. Quando se fala de coleta seletiva, nós temos um envolvimento de um número reduzido de resíduos. A coleta seletiva, ela contempla aqueles resíduos que são produzidos nas casas, que é o resíduo orgânico,
que é o rejeito e que são os resíduos potencialmente recicláveis. O plano de gerenciamento integrado, ele, além desses resíduos, ele ainda envolve e contempla outros, como que vai ser feita a coleta, destinação e o acondicionamento do resíduo de serviço de saúde, dos resíduos de construção civil, daqueles resíduos que entram dentro da esfera de logística reversa, como pneumáticos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Enfim, o plano, ele tem uma abrangência maior. E a ideia é que ele desenvolva um sistema de gerenciamento de todos os resíduos que são produzidos dentro de um município. Você coordena o plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos do município de São João Batista do Glória. É uma parceria com a FESP? Como que está sendo feito esse trabalho? Quando a ideia dos planos ela foi apresentada, né, para os municípios através dos governos federais e estaduais, a ideia é que o município ele tivesse condições, e quando eu falo de condições, é principalmente pessoas, né, que tivessem massa crítica, né, mão de obra qualificada, para que eles desenvolvessem esses planos de forma independente. A questão é que isso não aconteceu, porque municípios pequenos, existem ações que são obrigatórias para todos e existe um número reduzido de funcionários. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande, né, de desenvolver o plano. Não dá para tirar um funcionário que tem uma carga horária de 40 horas, ele já tem toda a sua agenda semanal cheia para desenvolver um plano desse, que exige uma dedicação maior. Então, qual é a ideia, né, a partir desse problema? É que as instituições de ensino e pesquisa, elas entrassem como parceiras desses municípios, oferecendo sua mão de obra técnica. Esse suporte técnico. Então, nós trabalhamos com professores e estagiários que realizam um trabalho de imersão dentro do município. Em que etapa que vocês estão? Quantas etapas, mais ou menos? Bom, se a gente for detalhar o plano, ele é dividido em 18 momentos. 18 momentos. Mas esses 18 momentos, eles são subdivididos em 3. Né? Nós temos a etapa inicial, que é o diagnóstico, que é aquele momento de conhecer a realidade do município, o que ele faz, quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas. Feita essa etapa, nós entramos no momento de construção de uma ferramenta gerencial, ou seja, o que vai ser mudado, o que vai ser sugerido para que aquela realidade, que talvez não seja tão apropriada, ela entre dentro de um padrão apropriado. E a última etapa é a etapa de aprovação. Né? Tudo isso, todo o processo, né, ele precisa de ser aprovado para que seja implantado. Para que seja implantado. É importante a gente destacar que em todas as etapas é obrigatória a participação pública. Então, dentro do diagnóstico, por mais que seja um trabalho feito pela universidade, nós temos uma comissão feita por moradores e representantes de frentes importantes do município que trabalham totalmente integrado com a gente. Então, nós apresentamos os resultados, nós coletamos resultados e informações com eles, enfim. Em todas não dá para trabalhar sem a participação da comunidade. Não dá. Não tem como. Não dá porque nós desenvolvemos um plano para eles. Claro. Né? Então, eles precisam estar alinhados e conscientes de tudo que vai ser feito ali. E no caso do poder público, o plano ele tem que ser aprovado, passar pela Câmara dos Vereadores, tornar lei e depois sim. Seguir os trâmites normais. A última etapa, né, do plano é a etapa de aprovação, e dentro dessa etapa nós aprovamos popularmente. Depois esse plano ele precisa de ser aprovado dentro da Câmara Municipal, torna-se lei municipal,
e depois disso ele é submetido aos órgãos fiscalizadores, estaduais e federais. A comunidade aprova antes. A comunidade aprova antes. Interessante. William, como você avalia a educação ambiental? Você acha que isso melhorou? Olha, pensando na nossa região, nós observamos, de forma geral, resultados não muito positivos. A comunidade ainda ela precisa de caminhar muito no sentido de, principalmente, identificar a sua responsabilidade. A própria responsabilidade. A sua responsabilidade dentro do processo. O município, a prefeitura, ela é responsável na coleta do lixo, das portas, né, das nossas casas e tudo, mas aquilo ali é uma pequena etapa de todo o processo. Dentro das nossas casas, quem é responsável pelo lixo somos nós. Então, nós precisamos de ter uma mudança com relação a essa estrutura, né? O município ele faz o seu papel, que é de coleta, de forma positiva ou parcial, e depende muito do município, né? Principalmente de bairros. Mas, por outro lado, nós enxergamos algumas ações positivas, principalmente quando a gente olha para as crianças, né? A gente vê um envolvimento muito grande deles, e a criança é o futuro, né? A gente olha, a gente vê, nós nunca desanimamos, porque as crianças elas sinalizam uma maior sensibilidade com relação ao lixo de suas casas. Mais conscientes. Elas crescem mais conscientes, mais responsáveis e principalmente mais integradas à questão, né? Não é só o lixo que está ali na porta, é responsabilidade do prefeito. O lixo que está ali na porta foi produzido na minha casa, eu sou o responsável por ele, e existe uma cadeia que dará uma destinação apropriada. E a população também pode cobrar esses instrumentos, porque, por exemplo, muita gente reclama que gostaria de ajudar, mas de repente o que adianta separar o lixo em casa se o município não tem coleta seletiva? O que adianta o município implantar uma coleta seletiva se a gente não separar em casa? Então, assim, é bem ligado mesmo, não tem como. Não funciona. Uma coisa está presa à outra, né? O morador tem que fazer a parte dele e o município tem que dar um suporte, né? Mostrar para o morador, olha, eu tenho isso aqui para te oferecer, nós precisamos de trabalhar juntos nesse sentido. William, vocês já desenvolveram esse plano de gerenciamento no município de Itaú de Minas também? Sim. Como que o município de Itaú, ele está numa etapa mais avançada, né? Como eu falei no início da nossa conversa, ele já está em fase de aprovação. Já está na aprovação. Sim, então já foi feito o diagnóstico, já foram desenvolvidas as ações para adequação de todos os resíduos. O material já está em texto final, né? Só pequenos ajustes, e já está na fase de aprovação pública. Aprovação pública. Tá certo. William, muito obrigada pela sua participação. Larissa, com você. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até amanhã. Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações. Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura. E se realmente precisar, use baldes e, de preferência, com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência. Economize água. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro.